dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus. Possamos estar neste lugar para juntos louvarmos, adorarmos e recebermos do Senhor. Amém, queridos? Quero compartilhar um texto que encontramos no livro de Números. E vamos refletir um pouco sobre esta palavra neste dia. Livro de Números, no capítulo 32, a partir do verso 2, nós vamos ler até o verso 24. A palavra de Deus para o nosso coração neste dia, onde nós podemos ver o povo de Israel já chegando, tomando posse da terra prometida, terra que o Senhor prometeu para a sua descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora aqui seus filhos tomando posse da terra prometida, e aqui nós podemos ver um relato de uma situação que antecedeu a travessia do Jordão, e podemos tirar lições para a nossa vida em meio à nossa caminhada com Deus também. Amém, queridos? Números capítulo 32, a partir do verso 2 até o 24, nós vamos ler assim como estamos, mas com reverência a palavra, que nos diz assim: Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Adarote, Dibon, Jazer, Ninra, Resbom, Eleale, Zebã, Nebo e Beon. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram-lhe mais: Se achamos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Gades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes havia dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar dos vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isso fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Amém? Até aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te adoramos e te bendizemos. Nós queremos, Pai, nesta manhã pedir que o teu Espírito Santo, com toda a liberdade, venha ministrar ao nosso coração o teu querer. Venha ministrar ao nosso coração, Senhor, através desta palavra, o ensino, Senhor, para que possamos avançar
ensino para que possamos prosseguir, ensino para que possamos estar no centro da Tua vontade e do Teu querer. Fala conosco, Pai, com toda liberdade, ministra a Tua vontade. E assim nós oramos e entregamos as nossas vidas, Pai, nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Aqui, como eu falei, é um relato onde o povo de Israel já estava chegando, já estava diante do Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão e tomar posse da terra prometida. Mas, como nós lemos aqui, o texto nos diz que duas tribos, a tribo de Gade e de Ruben, chegaram para a liderança, chegaram para Moisés, os sacerdotes e os líderes. E ali então eles fizeram uma proposta: deixa-nos ficar aqui está bom, deixa-nos permanecer aonde estamos, nós temos gado, aqui é uma terra de gado, tem provavelmente pastos, tinha pastagens por ali, vamos ficar aqui, nós não vamos avançar com vocês, nós não vamos ir à frente com vocês. E aí então Moisés faz todo um relato, Moisés ele começa a falar com eles, ele começa a expor algumas verdades para eles, e aí nós podemos tirar lições também para a nossa vida, amém, queridos? Porque nós, de alguma forma, semana passada falamos sobre prosseguirmos e não olharmos para trás. Falamos a respeito da mulher de Ló e da família de Ló, que foi tirada de Sodoma e Gomorra com o propósito de Deus em outro lugar, com o propósito de Deus numa outra cidade, e no caminho a mulher de Ló para e olha para trás, porque o coração dela ainda estava naquela cidade de Sodoma e Gomorra. E aqui nós podemos ver também uma palavra de Deus nos alertando e nos falando a respeito de avançar, a respeito de irmos à frente, de continuarmos a caminhada até chegarmos no destino, amém? Até chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Mas muitas vezes, espiritualmente falando, da mesma forma, muitas vezes nós também paramos antes de chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Muitas vezes nós também paramos e nos acomodamos antes de chegarmos lá onde Deus quer que a gente esteja, que é o centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar. Quando nós paramos antes, quando nós achamos que já chegamos, quando nós não cumprimos com esse chamado e com esse propósito, muitas vezes nós nos damos mal, espiritualmente falando, e muitas vezes emocionalmente também. E aqui eu quero rapidamente refletir sobre alguns sentimentos que estavam no coração dessas duas tribos, e sentimentos que muitas vezes podem estar no nosso coração também, e que nos impedem de avançar, que nos impedem de prosseguir, sentimentos que muitas vezes estão no nosso coração e que me levam a desobedecer a Deus. Deus tinha dado essa palavra, essa promessa para o povo de Israel, e eles tinham um destino, eles tinham um lugar aonde deveriam chegar, que era possuir a terra prometida, mas duas tribos quiseram parar antes. Muitas vezes nós, meus queridos, e vocês sabem disso, nós sabemos disso, nós temos também um destino, amém? Nós temos um lugar aonde queremos chegar, um lugar aonde um lugar que o Senhor reservou, que o Senhor preparou para nós, que é a nova Jerusalém, a Canaã celestial, a vida eterna, a morada eterna que foi nos preparada pelo Senhor. Este é o nosso destino final. É lá que nós temos que chegar, é lá que o Senhor quer que a gente chegue no final dessa caminhada, no final dessa vida. É lá que nós queremos chegar, é lá que nós almejamos chegar. Por isso que estamos aqui, por isso que nós servimos a Deus, por isso que nós cultuamos a Deus, por isso que nós adoramos a Deus, porque Ele é o nosso Deus, o Deus que nos preparou um lugar, o Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado, o Senhor que fez a nossa vida uma nova vida e nos deu uma nova esperança em Cristo Jesus, de que não mais estamos condenados à morte pelo pecado, mas em Cristo nós temos agora a vida eterna. Amém, queridos? E nós temos que ter esse propósito, nós temos que ter esse alvo em mente. Eu preciso chegar na eternidade, eu preciso buscar a presença de Deus, porque o meu lugar não é aqui, o meu lugar é lá que o Senhor foi preparar. E um dia
um dia estaremos todos com Ele, amém? Um dia estaremos todos com Ele. É isso que nós esperamos. Mas muitas vezes nós paramos antes também. Muitas pessoas, e infelizmente neste tempo, muitas pessoas têm parado e se acomodado aonde estão. Muitas pessoas têm parado antes de chegar no seu destino. E aqui nós vamos ver, e rapidamente eu quero falar sobre alguns sentimentos que estavam no coração, eu creio que estavam no coração dessas duas tribos e que podem também estar presentes na nossa vida. E o primeiro sentimento é o sentimento de comodidade e praticidade. Quando as coisas se tornam cômodas e práticas para mim, a minha tendência é parar. Veja só, este povo estava por caminhar e estava por chegar na terra prometida, mas Gad e Rúben, seus filhos, essas duas tribos, pararam e falaram com Moisés. E um pouco antes do texto que eu li, um pouquinho antes, no capítulo 32 ainda, ele nos explica ali, no início, no primeiro verso, que os filhos de Rúben e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade. Então, na verdade, eles já eram prósperos, eles já tinham uma herança, eles já tinham bens, já tinham posses, gado. Os filhos de Rúben e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazé e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gad e os filhos de Rúben, e aí, como eu li no texto, falar com Moisés: nós temos gado, e aqui é o lugar de gado, vamos ficar aqui. Ou seja, a comodidade, a praticidade fez com que eles deixassem de almejar aquilo que Deus tinha preparado para eles além do Jordão. Muitas vezes, quando nós caminhamos com Deus e quando as coisas para nós se tornam cômodas, quando nós, puxa vida, mas está tão cômodo, está tão prático, está tão fácil, é aqui, puxa vida, o pasto está aqui, a terra está aqui, o gado está aqui, por que a gente não fica aqui? Porque aqui não era o lugar que Deus tinha para vocês. Aqui não é o lugar que Deus tinha um lugar além do Jordão, não este lugar, que muitas vezes nos seduz, coisas que nos seduzem, coisas que nos atraem, porque são atrativas, porque são bonitas, porque são boas, porque são agradáveis, porque são convenientes. O pasto era conveniente naquele momento. Temos gado, aqui tem pasto, é conveniente ficarmos aqui, mas é da vontade de Deus ficarmos aqui? É isso que nós temos que nos questionar espiritualmente falando, porque muitas vezes nós também achamos que as coisas estão tão convenientes e paramos. Está tudo tão conveniente e nós nos acomodamos. Está tudo tão fácil, está tudo assim, puxa vida, como é bom, está tudo certinho. Temos gado e temos pasto, vamos ficar aqui. Vamos ficar com este pedaço de chão. Vamos ficar com essa terra. Mas essa não era a vontade de Deus. Amém? Essa não era a vontade de Deus. Por isso é tão importante, meus queridos, conhecermos a vontade de Deus. Por isso é tão importante nós sabermos qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Aonde Deus quer que você esteja. E nós temos que tomar muito cuidado com o comodismo, porque o comodismo e a praticidade nos levam a relaxar na nossa caminhada, nos levam a relaxar na nossa busca pelo destino, que é a terra prometida, que é o céu, que é a nova Jerusalém, porque está tão cômodo. E muitas vezes a gente é um pouco recriminado e criticado neste tempo onde as coisas estão tão diferentes. Essa é a verdade. Está tudo tão diferente no meio cristão, no meio da igreja, no meio da busca pela presença de Deus, está tudo tão diferente. Nós já estamos há mais de 6 meses com restrições presenciais. Nós estamos há mais de 6 meses com restrições, onde não podemos nos reunir como muitas vezes gostaríamos de reunir. Como muitas vezes nós nos gostaríamos de reunir para adorar a Deus. Estamos com restrições. E nós temos que cuidar que o propósito de Deus para a igreja, o propósito de Deus para o seu povo,
não é se acomodar, não é achar que aqui tem pasto e nós temos gado, está tudo fechando, vamos nos acomodar. Não, nós temos que ir além, nós temos que atravessar o Jordão, nós temos que avançar, porque ainda não chegamos aonde Deus quer que a gente chegue. E muitas vezes nós nos acomodamos porque está tão prático, porque é tão prático, a situação é prática, é tudo tão, tudo está cooperando, está tudo tão fácil e tão prático. Veja só, e nós, ainda que nós não temos transmissão ao vivo, nós gravamos, está sendo gravada esta mensagem para ir ao ar num futuro, num tempo futuro. Imagina se tivéssemos transmissões ao vivo, como é prático num dia que nem hoje, nós nos acomodarmos. Como é prático num dia que nem hoje, frio e chuva, nós nos acomodarmos. Mas é isso que o Senhor quer para nós? É essa a vontade de Deus para nós? Quando nós entendemos que igreja vive em unidade, que igreja vive em comunhão, que igreja vive em adoração num corpo, e nós não nos damos por conta que o corpo está se perdendo e está espiritualmente morrendo. Eu reluto muito para falar sobre isso, eu reluto muito comigo e brigo muitas vezes até com Deus em oração para não pregar e não falar isso, mas o Espírito Santo me inquieta tanto de falar, que nós estamos nos acomodando numa situação em que o povo de Israel, as duas tribos de Ruben e de Gade, também se acomodaram. Nós vamos ficar aqui, porque aqui está bom para nós. Nós vamos ficar aqui, tem tudo o que nós precisamos aqui. E muitas vezes nós temos tudo o que nós precisamos na nossa casa. Nós temos um sofá muito mais confortável do que essa cadeira. Nós temos algo muito mais confortável. Nós temos uma grande tela, nós temos internet, nós temos ar-condicionado, nós temos aquecedores. Está tudo tão confortável na nossa casa. Por que sair de casa? Por que eu sair da minha casa para vir a uma igreja, se agora é normal ficarmos em casa? Meus queridos, nós temos que entender que o propósito de Deus para a igreja é unidade, o propósito de Deus para a igreja é corpo, e o propósito de Deus para a igreja é servirmos num corpo em adoração a Ele. O resto eu não consigo ver e não consigo encontrar em lugar nenhum na Bíblia. Não consigo. E graças a Deus porque nós aqui estamos. Graças a Deus porque nós aqui nos reunimos para adorar a Deus. Graças a Deus porque nós temos esse entendimento e compreendemos isso. E graças a Deus também porque o Espírito Santo de Deus está ministrando, está falando com todos aqueles que por algum motivo, por algum momento, estavam como a tribo de Gade e de Ruben, achando que a comodidade e a praticidade era normal, e vamos nos acomodar, vamos ficar por aqui. Graças a Deus porque o Espírito Santo de Deus tem falado e ministrado, e nós temos visto irmãos, irmãs, famílias com desejo de cultuar a Deus, com desejo de adorar a Deus, com desejo de ser igreja do Senhor e de chegar no destino pelo qual o Senhor Deus tem nos dado e prometido. O Evangelho de João nos promete, o evangelista João nos promete, diz, escreve na sua carta que na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus Cristo diz, e Ele foi preparar este lugar para nós. Meus queridos, não vamos permitir que esse sentimento de comodidade, de praticidade, está tudo tão cômodo, está tudo tão prático, vamos nos acomodar por aqui mesmo, vamos estabelecer na nossa tenda, a nossa morada, a nossa casa aqui mesmo, vamos ficar por aqui. Não vamos deixar esse sentimento entrar no nosso coração. Não vamos deixar esse sentimento tomar conta da nossa vida. Nós podemos ver aqui um segundo sentimento que eu encontro claramente na vida, no coração dessas duas tribos, que é um sentimento de medo do que estava por vir e de individualismo. Veja só o que ele diz. O que Moisés diz para eles? Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui?
Veja o que Moisés já diz para eles. Quando eles fazem a proposta, eles olharam para aquele campo, eles olharam para aquela terra, eles acharam por bem estabelecer morada ali. Estava tudo muito bem, estava tudo muito cômodo, estava tudo muito conveniente, vamos ficar aqui. E quando eles vão falar com Moisés, Moisés diz para eles: irão vossos irmãos à guerra e vocês vão ficar aqui. Aí nós podemos ver dois sentimentos no coração dessas tribos: medo. Um deles, eles podiam estar com medo do que estava por vir lá do outro lado do Jordão, ou um sentimento também, eu não digo ou, mas também um sentimento de individualismo. Isso aqui para mim está bom, os outros que se virem, os outros que se lixem lá do outro lado do rio, os outros que vão conquistar a parte deles, a minha parte está garantida. A minha terra está garantida, a minha herança está garantida, o meu gramado, o meu pasto para o meu gado está garantido. O resto que atravessa o Jordão e que enfrente os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, que vão lutar pelo que é deles, o nosso é garantido. Quantas e quantas vezes passa isso no nosso coração e na nossa mente? O meu está garantido, a minha parte está garantida, eu estou garantido, mas e o meu irmão? Mas e o meu próximo? Mas é aquele que muitas vezes tem caminhado e tem estado comigo até aqui, daqui para frente, o que será dele? Nós não podemos esquecer que eles caminharam juntos até ali, eles estavam juntos até ali, eles atravessaram um deserto juntos até ali, mas dali para frente, bateu no coração dessas duas tribos um individualismo tão grande que nós não vamos com vocês, nós vamos ficar aqui. Vocês podem ir, vocês podem seguir, podem lutar, podem matar e podem morrer, nós vamos ficar aqui. E quantas vezes nós também agimos assim espiritualmente? Quantas e quantas vezes nós também agimos no nosso individualismo, no nosso medo de avançar, medo de prosseguir, medo do que está por vir. Meus queridos, se nós estamos com o Senhor, se nós andamos com o Senhor, se nós servimos ao Senhor, se nós nos rendemos ao Senhor, nós não precisamos ter medo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor nós encontramos somente em Jesus Cristo, amém? É somente Ele que tem, é somente nele que encontramos, é somente através dele que alcançamos o perfeito amor. E o perfeito amor, aquele que se entregou numa cruz para morrer no nosso lugar, aquele que se deu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida e vida eterna e vida em abundância, esse lança fora todo medo. Medo da situação, medo do que estamos vivendo, medo do que poderá vir, medo da crise, medo da dificuldade, medo da dor, medo da doença, medo do que for. Aquele que está em Cristo, aquele que tem no seu coração o perfeito amor de Cristo, ele não tem medo, ele não tem como sentir medo. E nós aqui podemos ver uma tribo, duas tribos na verdade, com medo dos inimigos, eu creio, medo do que estava por vir e um certo individualismo. Meus queridos, que nós não venhamos nesse tempo a nos tornarmos individualistas. Um tempo onde nós precisamos muito uns dos outros. Um tempo onde nós precisamos muito orar uns pelos outros. Um tempo onde nós precisamos muito conversar uns com os outros. Mas não pode visitar, não pode conversar, não pode estar junto. Mas nós temos hoje a oportunidade, nós temos hoje a maneira de nós nos conversarmos através das redes sociais, através de uma ligação, através de uma mensagem de áudio, através de uma mensagem de WhatsApp. Hoje nós podemos conversar uns com os outros. Hoje nós podemos ver e perguntar: meu querido, como você está? Meu querido, o que você está sentindo, pelo que você está passando, o que você precisa? Eu posso orar especificamente por alguma área da tua vida? Eu posso fazer isso? Mas nós nos tornamos individualistas porque nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos de uma maneira tão grande que eu não consigo, eu oro a Deus, eu busco pela presença de Deus e pelas estratégias de Deus para podermos começar a avançar novamente.
Nós nos tornamos tão individualistas que nós vivemos para nós mesmos e esquecemos do corpo. Nós vivemos para nós mesmos e esquecemos que fazemos parte de um corpo. Como essas duas tribos, elas se esqueceram do resto e começaram a viver e a querer viver para si, a querer estabelecer a sua moradia, as suas casas e as suas tendas no lugar que acharam conveniente e propício para aquela hora, e não quiseram mais avançar, e não quiseram mais seguir à frente, não quiseram mais andar com o povo, não quiseram mais fazer parte da promessa, porque existia uma promessa, e essa promessa ainda não tinha se cumprido, a terra ainda precisava ser conquistada, ainda precisava ser dividida, ainda precisava ser dada por herança. Eles largaram, abriram mão de tudo isso, por comodidade, por praticidade, por medo e por individualismo. Meus queridos, que nós não venhamos a fazer isso, que nós não venhamos a parar, que nós não venhamos a desanimar, que nós não venhamos a ser individualistas, que nós não venhamos a olhar somente para nós, olhar para o nosso inimigo, olhar para o que nós precisamos, olhar para aquilo que é bom para mim e deixarmos o nosso irmão de lado. Isso que nós podemos ver aqui. Seguindo o nosso raciocínio rápido, nós podemos ver ainda um terceiro sentimento aqui, que na verdade Moisés também o fala para eles. No versículo 7, quando Moisés diz: por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? E está tudo encaixado, na verdade. Aqui nós podemos ver mais um sentimento onde essas pessoas, a atitude dessas duas tribos, estavam levando as demais ao desânimo, influenciando as outras tribos a desanimarem também. Este é mais um sentimento que eu encontro aqui e que muitas vezes está presente na minha vida também. Um sentimento de influenciador. Mas é bom, é positivo sermos influenciadores, mas para o lado positivo, para o lado onde nós conseguimos realmente estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, seguir segundo os propósitos de Deus, avançar para onde o Senhor quer que a gente avance, para chegarmos e conquistarmos a terra prometida. Sermos influenciadores nesse sentido é positivo. Mas quando nós nos tornamos influenciadores do lado negativo, onde nós só conseguimos ver o negativo, nós só conseguimos ver os gigantes, como Moisés daqui um pouco fala para eles, e eu vou falar também. Quando nós conseguimos só ver os gigantes, quando conseguimos só ver as lutas, as batalhas que estão ainda por vir, nós começamos a parar, começamos a desanimar e a influenciar demais a também pararem na sua caminhada. E Moisés diz isso para eles. Moisés fala muito claro para eles: por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem o Jordão? Em vez de darem uma palavra de ânimo, isso nós podemos ver e nós temos que cuidar para não agirmos assim. Em vez de nós darmos uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, através da palavra de Deus, através da palavra de Cristo, nós começamos a dar e a falar e a declarar palavras de desânimo. Não vai dar certo mesmo, isso não vai dar em nada mesmo. Por que nós vamos avançar? Por que nós ainda vamos alugar uma igreja? Por que nós vamos ainda fazer uma mudança de igreja? Já não tem mais culto mesmo. Vamos guardar essas coisas, vamos empilhar numa garagem e vamos ficar cada um na sua casa. Pensa que eu não ouvi isso? Eu ouvi isso também. Não precisa igreja, para quê? Então, meus queridos, que nós não venhamos a ser influenciadores para o lado negativo, que nós não venhamos a ser instrumentos de Satanás. Eu digo de Satanás neste tempo, onde nós influenciamos as famílias, influenciamos as pessoas, influenciamos os nossos irmãos a nos acomodarmos, quando a Bíblia diz, e a palavra de Deus diz, que nós precisamos avançar, nós precisamos ir à frente. Porque nós ainda não chegamos aonde temos que chegar. Nós ainda não estamos aonde temos que estar. Nós ainda não alcançamos o céu. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim
não é até 2019, nem até 2020. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas nós ainda não estamos no fim. Os tempos nos mostram que estamos vivendo os tempos do fim, mas ainda não chegou o fim. Chegou o princípio das dores. Estamos no princípio das dores. E creio que há um bom tempo já estamos vivendo esse princípio das dores. Mas Jesus mesmo diz que era o princípio das dores, ainda não era o fim. O fim ainda está por vir. Então, meus queridos, que nós não venhamos a desanimar, que nós não venhamos a nós a desanimarmos a nós, e que não venhamos a ser instrumentos para, na mão do inimigo, levarmos outras pessoas a desanimar. Que nós possamos entender isso. Esses irmãos, essas duas tribos de Gad e de Ruben, eles, de uma certa forma, a atitude que eles tomaram, de repente na mente deles, eles não tinham a intenção. E muitas vezes nós não temos a intenção também, mas as nossas atitudes revelam. Na mente deles, provavelmente eles não tinham a intenção de desanimar o resto. Não, eles acharam aquele pasto bom, conveniente, na hora certa, no lugar certo. Não precisamos avançar, não precisamos guerrear, não precisamos ir à frente, vamos ficar aqui. Eu creio que não tinham a intenção de desmotivar o resto. Vocês podem ir, mas as atitudes deles eram atitudes de desmotivação. As outras tribos iam olhar para aquelas duas tribos e iam dizer: se eles podem ficar aqui, eu também posso. Se eles podem ficar aqui, nós também podemos ficar aqui. Por que nós vamos avançar? Por que nós vamos atravessar o Jordão? Por que nós vamos lutar? Por que nós vamos conquistar essa terra para lá, se nós temos essa terra para cá? Eles poderiam e provavelmente ficariam desmotivados com essa atitude. E muitas vezes nós temos que nos policiar, nós temos que nos ligar, porque nossas atitudes, muitas vezes, sem querer, desmotivam os outros. Desmotivam aqueles que estão andando conosco. Desmotivam aqueles que estão caminhando conosco. Meus queridos, que eu e você não venhamos a ser instrumentos de desmotivação, né? Mas que nós possamos ser instrumentos de Deus para avançarmos, instrumentos de Deus para prosseguirmos, instrumentos de Deus para chegarmos no lugar que Deus tem preparado para nós, a terra prometida pelo Senhor. E agora nós podemos ver aqui Moisés começa a falar. Moisés ouve, né? Moisés ouve, Moisés fala. E aí Moisés lembranças. Moisés traz algumas lembranças. E eu creio que o Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração lembranças. O Espírito Santo de Deus fala conosco através do que já vivemos no passado. O Espírito Santo de Deus fala com aquilo que a gente já viveu e já passou lá atrás. E Moisés diz para eles, no versículo 8 em diante: assim fizeram vossos pais, quando os enviei a Gades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes havia dado. Então Moisés começa a contar, não vou ler de novo, mas Moisés começa a contar toda a história ali do que eles já tinham vivido. Moisés começa a lembrar a eles do que tinha acontecido 40 anos atrás. Lembram que os vossos pais, lembram que foram enviados 12 espias para olhar a terra? E eles olharam a terra e voltaram para casa, ficaram 40 dias espiando a terra. E quando voltaram, só Josué e Caleb deram crédito ao que viram e à promessa de Deus. Só Josué e Caleb disseram assim: vamos, avancemos, porque Deus é conosco e a vitória é nossa. 10 olharam, não, lá tem gigantes, lá tem, eles, parece que nós somos gafanhotos diante deles. Não vamos, porque vai dar problema. E aí eles realmente tiveram um grande problema. 40 anos peregrinando pelo deserto. E Moisés lembra isso. Moisés faz essas duas tribos relembrarem disso. Lembram o que aconteceu lá atrás? Se agora vocês ficarem aqui, vai se repetir o ciclo. E ele fala literalmente isso: Deus vai fazer com que de novo venhamos a perecer neste lugar.
Nós estamos prestes a entrar na terra, estamos prestes a dividir a terra, estamos prestes a tomar posse da terra, mas se novamente se repetir o que se repetiu 40 anos antes, novamente ficaremos aqui, novamente seremos destruídos pelo Senhor, porque aí Moisés começa a lembrar tudo que Deus tinha feito. Os de 20 anos para cima ninguém entrou, exceto Josué e Caleb, nem Moisés, ninguém entrou na terra prometida. E aí Moisés começa a lembrar tudo, começa a falar tudo aquilo que tinha acontecido no passado, lembranças do passado vivido e seus ensinamentos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem e está ministrando no nosso coração através do passado que já vivemos, passado pelo qual já passamos. Quando nós nos acomodamos no passado, o que colhemos? Quando nós desistimos de andar com Cristo lá no passado, o que frutos colhemos? O que colhemos naquele tempo? É isso que o Espírito Santo de Deus está ministrando conosco. É isso que o Espírito Santo de Deus está ministrando comigo e com cada um de nós. Apesar de estar há praticamente 23 anos servindo ao Senhor e não ter parado de caminhar com Ele nesse tempo. Não é porque eu mereço, ou porque eu consigo, ou porque eu consegui chegar até aqui. É porque a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus tem me dado forças para avançar. Mas que nós possamos entender, e o Espírito Santo de Deus falando dos erros que eu cometi nessa caminhada de 23 anos. Os erros que eu cometi, as atitudes, as decisões erradas que eu tomei, que frutos eu colhi. É isso que o Senhor está dizendo para mim e está dizendo para cada um de nós. Que frutos colhemos quando não obedecemos a Deus? E é isso que Moisés diz para esse povo. Que frutos vocês colheram por não terem obedecido? 40 anos andando em círculos, 40 anos penando nesse deserto, para chegarmos agora aqui, depois de 40 anos, na terra prometida, e novamente vocês me vêm com essa mesma conversa. Novamente vocês me vêm com essa mesma ladainha. Nós vamos ficar aqui, não vamos avançar, não vamos seguir em frente. É isso que Moisés estava, em outras palavras, dizendo para esse povo. E aí, meus queridos, quando nós ouvimos isso, quando nós lembramos disso, quando o Espírito Santo de Deus ministra conosco sobre o que vivemos lá atrás, sobre o que passamos, o que já passamos na nossa caminhada, na nossa vida com Deus, de repente nós possamos ser aqui Josués e Calebes. Eu não estou dizendo que todos nós aqui somos que nem Gade e Ruben. Nós podemos ser Josués e Calebes, porque pela obediência, Josué e Caleb obedeceram a Deus. Josué e Caleb queriam avançar, mas tiveram que caminhar 40 anos também. Deus não botou eles sentados esperando. Deus não botou eles ali sentados. Agora vocês esperem que os desobedientes vão caminhar no sol. Vocês fiquem aqui embaixo dessa árvore. Tem comida, tem sombra, tem água. Esperem os desobedientes. Depois vocês entram na terra. Não, eles tiveram que caminhar junto. Eles tiveram que ir junto. Eles tiveram que se cansar. Eles tiveram que passar por tudo que o povo passou, para que pudessem crescer, para que pudessem experimentar o poder de Deus, para que pudessem ver a manifestação de Deus naqueles 40 anos por aquele deserto e permanecerem ainda mais firmes com o Senhor. Amém, querido? De repente nós estamos nos sentindo como Josué e Caleb. Puxa vida, mas eu tenho obedecido, eu tenho feito tudo correto, eu tenho dado o meu melhor para o Senhor. O Senhor quer que você continue assim, porque lá na frente você entrará na terra prometida. Lá na frente você alcançará a vitória. E diante do que Moisés falou aqui, meus queridos, de toda essa lembrança do passado que Moisés fez eles entenderem, se ligarem, nós, da mesma forma, nós podemos e devemos tomar uma decisão como este povo tomou uma decisão. Este povo, então, depois de ouvir tudo, eles caíram em si. Essas duas tribos, depois que ouviram as palavras de Moisés, eles caíram em si. Puxa vida, é verdade. Nós estamos sendo egoístas, nós estamos sendo individualistas, nós estamos com medo,
nós estamos nos aproveitando da situação, a nossa atitude que tivemos até aqui realmente é uma atitude de desmotivação para o resto, mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos lutar com vocês, nós vamos avançar, vamos deixar aqui o nosso gado, vamos deixar aqui as nossas crianças, vamos erguer um acampamento aqui e nós vamos nos armar e vamos lutar com vocês. E Moisés no final diz para eles: se vocês fizerem assim, se vocês cumprirem com esta palavra, vocês podem ficar aqui, vocês podem retornar e ficar com essa terra. Mas se vocês não cumprirem com a palavra de vocês, vocês vão estar em pecado e vão prestar contas com Deus. É isso que Moisés diz no final da história aqui, desse texto que nós lemos. Então, diante da advertência de Deus, as palavras de Moisés aqui para este povo são como a palavra de Deus para nós. São como a palavra de Deus nos chamando, nos exortando, nos ensinando, nos desafiando a tomarmos uma posição, a tomarmos uma atitude. É isso que é a palavra de Moisés para este povo e a palavra de Deus para nós. E aí nós podemos ouvir tudo o que ouvimos, e nós podemos tomar somente duas decisões. Nós somente podemos optar em continuar naquilo que está na nossa mente, aquilo que está já firmado e determinado no nosso coração. Nós podemos continuar pensando assim, fazendo assim, agindo assim, como eles. Eles poderiam insistir com Moisés e dizer: nós não vamos, nós vamos ficar aqui, nós vamos cuidar do nosso gado, da nossa família, das nossas crianças, nós vamos cuidar e vamos ficar aqui. Vocês querem ir? Vão. Estariam fora do propósito de Deus e iriam colher por isso, mesmo naquele momento, naquela hora, parecendo o melhor a se fazer, mesmo diante deles parecendo ser aquilo o mais favorável a se fazer, ficar onde está, ficar ali onde está. Não precisariam lutar, não precisariam enfrentar o inimigo, ninguém estava sujeito a morrer em batalha, mas estariam totalmente fora do propósito de Deus. Muitas vezes, quando nós nos acomodamos e nós nos sentamos e nós esquecemos que existem propósitos de Deus, pode estar tudo bem, tudo maravilhoso aos nossos olhos, mas do que adianta? Do que adianta se estamos fora dos propósitos de Deus? Não adianta de nada. Mas eles ouviram Moisés e tomaram uma outra decisão: nós vamos com vocês, nós vamos juntos, nós vamos deixar aqui só o gado e as crianças, nossas mulheres, e nós vamos com vocês. Que nós possamos, meus queridos irmãos, nesse tempo de batalha, nesse tempo onde muitas vezes nós nos acomodamos e nós nos conformamos com tudo que está acontecendo, que nós possamos tomar uma decisão de que estamos juntos com vocês. Nós estamos juntos para avançar. Nós precisamos estar juntos para prosseguir. Nós precisamos cuidar uns dos outros para podermos avançar. Nós precisamos uns dos outros para podermos avançar. E é isso que este povo fez, é isso que este povo entendeu, e foi por isso, e foi essa decisão que eles tomaram e assim fizeram. Meus queridos, que nós possamos ter este entendimento, que nós não venhamos a nos desmotivar e a não sermos instrumentos de desmotivação, que nós não venhamos a nos acomodar porque aqui está bom, aqui está tudo favorável, está tudo propício, eu vou ficar aqui, eu não quero mais ir além, eu não quero mais ministrar, eu não quero mais tocar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais ensinar, eu não quero mais fazer aquilo que Deus tem para mim, eu vou ficar aqui. Que não venhamos a ser assim, mas que nós venhamos a nos envolver, que nós venhamos a ouvir a voz de Deus, que nós venhamos a compreender o chamado de Deus para nós, que nós precisamos avançar, que nós precisamos seguir em frente, porque ainda não chegamos no lugar que Deus tem preparado e reservado para nós. Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar e deixar que o Espírito Santo de Deus ministre, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração aquilo que realmente precisamos ouvir e aquilo que realmente Ele quer de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos muito gratos a Ti por este dia, gratos pela Tua palavra ministrada,
Grato, Senhor, porque nós temos o entendimento e a compreensão, ó Pai, de que ainda não chegamos no nosso destino. Ainda não chegamos, Pai, aonde Tu tens o lugar preparado para nós. Ainda não chegamos na terra prometida, mas estamos a caminho, Pai. Sabemos que não somos deste mundo, Senhor. Sabemos que aqui somos peregrinos, ó Pai. Sabemos, Senhor, que aqui neste mundo estamos de passagem, mas muitas vezes, Senhor, queremos criar raízes aqui. Muitas vezes desanimamos na caminhada, muitas vezes cansamos na jornada e nos acomodamos porque convém, nos acomodamos porque é propício, porque é vantajoso, porque é favorável estarmos parados. Mas o Senhor quer que venhamos a avançar, que venhamos a nos ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros, lutar uns pelos outros e derrotarmos o inimigo que se levanta muitas vezes diante de nós. Que nós venhamos, Senhor, a prosseguir para a terra prometida, prosseguir para o alvo, prosseguir para Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus, por cada vida, por cada família. Obrigado, Senhor, por aqueles que não esfriaram, por aqueles que ainda têm a chama do Espírito Santo no coração, e que o vento do Espírito sopre e reacenda esta chama, para que possamos caminhar juntos e avançar juntos, no mesmo propósito, na mesma direção, ao mesmo alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro por cada vida, entrego cada família, entrego todos nas Tuas mãos, sabendo, Deus, que Tu tens propósitos, como Tu tinha propósitos com estas tribos, Tu tens propósitos com a Tua igreja neste tempo. Que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, que possamos ser luz neste mundo, sal neste mundo, que nós possamos fazer a diferença neste tempo, Senhor, e levarmos uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, não de desânimo, para aqueles que estão acomodados e desanimados em meio a tudo isso que vivemos. Assim nós oramos, Pai, e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.